Herança de Deus, presente do céu, são meus filhos. Pedi ao Senhor e Ele me ouviu, por eles clamo. Que ouçam tua voz, que amem tua voz, e busquem sempre obedecer. Que tenham em ti o tesouro maior e vivam pra te engrandecer. Sejam luz por onde andarem, resplandecendo a luz do amor. Sejam sal onde estiverem, trazendo o sabor de Deus. Meus filhos são teus. Herança de Deus, presente do céu, são meus filhos. Pedi ao Senhor e Ele me ouviu, por eles clamo. Que ouçam tua voz, que amem tua voz e busquem sempre obedecer. Que tenham em ti o tesouro maior e vivam pra te engrandecer. Sejam luz por onde andarem, resplandecendo a luz do amor. Sejam sal, sim, onde estiverem, trazendo o sabor de Deus. Meus filhos são teus. Que tua graça os livre do mal e o teu pão os sustente. Seus anseios estejam em ti, sim, em ti tão somente. Consagrados estão ao Senhor, meus filhos. Sejam luz por onde andarem, resplandecendo a luz do amor. Sejam sal onde estiverem, trazendo o sabor de Deus. Meus filhos, meus filhos, meus filhos sejam sal, sim, onde estiverem, trazendo o sabor de Deus. Meus filhos, meus filhos são teus. Amém. Louvado seja Deus. Seja muito bem-vindo. Você que está conectado conosco agora, com essa jornada. Hoje é o 6º dia dessa jornada. Oração pelos filhos. Estamos orando pelos nossos filhos. Eu tenho em minhas mãos, certo? Um caderno de oração, onde aqui estão
o nome dos filhos das quais nós estamos orando. Temos aqui mais de 70 famílias que estão, pais e mães que estão orando pelos seus filhos. Então seja bem-vinda a essa jornada. Se você chegou aqui hoje, tem ainda os outros dias, você pode acompanhar aqui pelo canal, estão todos aí, foram mensagens tremendas, momentos de oração. E que bom que você chegou aqui, que bom que você chegou aqui, seja muito bem-vindo. Seu filho precisa de oração, sua filha está precisando de libertação. Você então está no lugar onde juntos estamos nesse mesmo propósito de orar pelos nossos filhos. E é isso que nós vamos fazer agora, nesse momento. Nós vamos ter um momento de oração, de agradecimento a Deus por esses momentos que estamos tendo aqui, onde estamos apresentando a cada um dos... Eu me arrisco até colocar aqui o nome de alguns que já foram citados aqui, como a Josélia pede pelo Diogo e pela Daiane, a Cida pede pela Paula e Michele, a irmã Raimunda pede pelo sua filha Vive, a Salvina pede pelo seu filho Silmar e Cirnei, a irmã Rogério pede pelo Douglas, o Marcelo e o Felipe, a Virgínia pede pelos seus filhos, Lidenilson, Lenilson, Lidiane e Rafaela, a Jéssica está aqui pedindo também pelo seu filho Douglas, pela Samile e pela Marielle. São vários nomes que estão aqui anotados, onde nós estamos apresentando a cada dia esses filhos diante do Senhor. Vamos orar? Querido Deus, aqui estamos porque queremos te agradecer, Pai, por mais a tua misericórdia ter se renovado mais uma vez em nossas vidas, Pai. Estamos aqui, ó Deus, para te declarar que só o Senhor é Deus, não há outro Deus além de ti, Senhor. Obrigado, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, esses pais, essas mães que estão aqui, ó Deus, intercedendo pelos seus filhos. Só o Senhor sabe como eles se encontram nesse momento. Por isso, Pai, nós queremos, ó Deus, te pedir uma bênção toda especial sobre cada família aqui representada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E antes, vamos ter já uma mensagem muito especial, certo? Vamos ter agora o momento do Reavivados, a lição da Escola Sabatina. Então fica conosco, certo? Que vamos então agora dar continuidade à nossa programação. Bom dia, minha querida irmã Valdete. Bom dia, querida. É contigo agora o momento do Reavivados. Abre aí seu microfone. Abre o microfone. Agora sim. Bom dia, pérolas e diamantes, meninas e meninos. Olha, se você não estudou Reavivados de hoje, abra sua Bíblia e estude agora, porque o estudo de hoje está tremendo, tremendo. O cuidado de Deus por nós é tremendo. Foi na época de Ezequiel e hoje é na nossa época ainda. Porque ainda hoje, todo o tempo, ele está mandando mensagem, ele está nos orientando, está nos falando como é que são as coisas, desculpa, como é que as coisas acontecem, amém? Amém. Então, os reveladores estão uma bênção, né? Vamos dizer que o capítulo 28 ele se divide em duas partes, né? A primeira parte e a segunda parte. Vamos ver agora a primeira parte. Vamos acompanhar aí, quem já leu, quem não leu, lê depois, mas vamos acompanhando aí na Bíblia. Vamos orar? Bondoso Deus, maravilhoso Pai, estamos aqui, Senhor, com a Tua palavra aberta. Dai-nos, Senhor, entendimento. Abre, Senhor, a nossa mente e o nosso coração, para que possamos, Senhor Deus, absorver a Tua mensagem, que possamos, Senhor Deus, entender passo a passo, para seguirmos caminhando rumo ao céu. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.
O primeiro capítulo diz assim, né? É a profecia contra o rei de Tiro. Diz assim, o capítulo 1. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, dize ao rei de Tiro, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus, sim, és mais sábio que Daniel. Não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria, no teu comércio, aumentaste as tuas riquezas e por causa delas se eleva o teu coração. Assim diz o Senhor Deus, visto que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus, eis que eu trarei sobre ti os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, os quais desembainharão a espada contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. Eu sou Deus, por não passas de homem, e não és Deus no poder do que transpassa. Queridos, aqui o rei de Tiro, né? A sabedoria dele, a formosura, né? O dinheiro que ele ganhava, o ouro que ele ganhava, a prata que ele ganhava, tudo isso, né? Subiu a cabeça dele, tudo isso subiu. Então ele começou a querer ser igual a Deus, né? Dizer que estava sentado. O mar Deus domina até o mar, e ele queria também essa força para ele, ele queria o poder de Deus para ele. Eu fiz umas anotações aqui, né? Que fala assim, fala do juízo de Deus sobre o rei de Ciro, né? Corrompido pelo pecado, fala do juízo sobre Sidom, a restauração de Israel e a aplicação das características do rei de Tiro para Lúcifer, o anjo que se corrompeu, né? O capítulo 28, né? Até o capítulo 8. Eu terminei de ler do capítulo 1 ao capítulo 8. Então, meus queridos, Ezequiel, ele já estava, né, avisando ao rei de Tiro que ele se julgava a Deus e que, no entanto, ele era só um homem. Por isso, ele pereceu. Ele não passava de um Deus falso, e na segunda parte do capítulo, a declaração de Lúcifer para dizer para nós quem é Lúcifer. Ezequiel, né, seguindo o mandado de Deus, ele tirou a profecia de Tiro para trazer para nós. E a segunda parte do capítulo do Reavivados diz assim: outra lamentação contra o rei de Tiro. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, e de ouro te fizeram engastes. Engastes era a corrente que prendia as pedras preciosas que ele usava. E os ornamentos, no dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Perfeito era no teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste pelo que te lancei profanando.
fora do monte de Deus. Aqui, quando fala aqui para o rei de Tiro, o comércio dele era porque ele comercializava, mas Satanás, ele comercializava fazendo intriga e fofoca no meio dos anjos, porque a palavra de Deus diz aqui, ó, se encheu de se encheu o teu interior de violência e pecaste pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Ele fez ele perecer, né, para vir para a terra, para ficar, sair. Ele vivia lá no meio das pedras, no meio do luxo. Era um anjo assim que tinha um privilégio, porque ele era um anjo, o anjo da cobertura. Ele ficava assim, cobrindo a arca da aliança de Deus, né? Então, ele ficava ali, ele tinha aquele privilégio de estar ali sempre perto de Deus, sempre vendo Deus, sempre na presença de Deus. E o coração dele, né, se achou iniquidade. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda. Em meio ao brilho das pedras, elevou-se o teu coração, por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria, por causa do teu resplendor, lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemple pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinza. Veja só, meus amigos, aqui Deus está falando, né, através do profeta Ezequiel, o que vai acontecer com Satanás, que ele vai virar cinza, o fogo vai queimar. Então, assim, Satanás é o príncipe deste mundo aqui, ele é o príncipe aqui, mas nós fomos salvos pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Jesus nos ganhou de volta, né, para Deus, ele nos consumiu de volta novamente para o lado dele, para podermos ter a chance de ir para o céu. Então, Jesus não quer que nenhum de nós peque, que nenhum de nós pereça, mas se pecarmos, como diz lá em 1 João, se pecarmos, lá em João, né? Se pecares, volte para os meus braços, peça perdão, que eu estou aqui para te perdoar, estou aqui para te defender, estou aqui para te advogar, estou aqui para fazer tudo por você, para que novamente você possa ficar aqui junto conosco, aqui no lugar de paz, no lugar do bem, no lugar onde não se corrompe. Oh, Jesus amado, nós devemos nos assegurar mais na mão de Deus, devemos mais se achegar ao nosso Deus, né? Nos esquivar do pecado. Devemos que aqui, né, ele corrompia o anjo fazendo fofoca, disse-me-disse, porque lá no céu não tinha outra coisa para fazer, não tinha arma para brigar, não tinha briga, era só na conversação que ele corrompia e conseguiu corromper a terça parte dos anjos do céu, que foi a parte que ele trouxe para a terra. E esses anjos e Satanás está aqui fazendo tudo que ele faz nesse mundo. Gente, a gente vê tanta coisa acontecendo hoje, que a gente, quando se volta para a Bíblia, a gente vê tudo isso na Bíblia. A briga pelo poder, a ganância pelo dinheiro, pela riqueza, né? Chegando época de política, aqui na minha cidade já começou o burburinho, né? Então a gente fica assim, pensando assim, que ganância desse povo por poder e por dinheiro. Não é diferente do rei de Tiro, e nem diferente de o que Satanás fez lá no céu, lá onde não tinha nada disso, não tinha nada para corromper ele, ninguém, não tem explicação como foi que esse desejo entrou no coração de Satanás, né? E assim também acontece com a gente, às vezes a gente se vê envolvido em alguma coisa, em algum aborrecimento que nos tira da presença do Espírito, mas devemos orar, pedir perdão, estudar a Bíblia, estar sempre conectado com o Senhor Jesus Cristo, porque só Ele, minhas amadas e meus amados, só o Senhor Jesus pode nos resgatar pelo seu sangue derramado na cruz. Ele pode nos resgatar
para voltarmos novamente ao paraíso que nos espera, né? Essa é a palavra que eu entendi aqui do rei de Tiro lá, que se corrompeu, queria ser Deus também, como Satanás lá no céu, lá no céu. Ele fez a mesma coisa e hoje está aqui, no meio de nós, tentando nos corromper também. Mas nós temos um advogado no céu e que está sempre disposto a nos defender. E temos que buscá-lo todos os dias, todos os momentos, todas as horas, para podermos desfrutar das maravilhas que o nosso Deus tem para a gente. Em nome de Jesus, vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra tão maravilhosa, meu Pai. Perdoa, meu Deus, eu não domino as palavras, mas, Senhor Deus, eu entendo. Não sei se consigo passar, meu Pai, mas faça, Senhor Deus, essa palavra penetrar no coração de cada pessoa que ouviu, meu Deus, que ao ler esta passagem do capítulo de Ezequiel 28, eles sejam tocados pelo seu Espírito, meu Deus. E se alguém se encontra em falta com Jesus, que volte para os teus braços, que peça perdão, porque o Senhor é o Deus perdoador, é o Deus que nos resgata de qualquer situação. Em nome de Jesus te pedimos. Amém, amém e graças a Deus. Amém, louvado seja Deus. Obrigada, minha querida irmã Valdete, por trazer essa mensagem aí do Reavivados de hoje. Muito obrigada, que Deus continue te abençoando, serva de Deus. Amém. 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 Agora vamos dar continuidade, certo? Tivemos agora o momento do Reavivados. Vamos agora, certo, para o momento do estudo da lição. E essa semana, né, estamos aí com a nossa lição. E aqui já está também o professor, certo? Que já está aqui. É a quarta semana, não é isso, irmão Nonato? Eita, como o tempo está correndo, viu? O tempo está correndo, viu? Pois é. Bom dia, irmãos. Bom dia, Que a meu. graça de Deus e o amor do Pai esteja em comunhão com cada um de nós. Olha, como você disse, a gente está aqui na quarta lição, sabe? Diz aquela história, o que é bom dura pouco. Então, eu estou achando que está correndo muito, sabe, essa lição, sabe? Mas é uma lição muito, mas muito boa. Por onde eu tenho passado, eu tenho dito que procure desfrutar daquilo que ela está ensinando. Né? É um ensinamento fora de série, muito, mas muito bom. É por isso que ela tem um título, O Grande Conflito. Entendeu? Estamos na quarta lição e essa semana a gente estuda sobre Em Defesa da Verdade. É aquelas pessoas que estão conscientes, que estão defendendo, porque sabe em quem crê. Né? Como diz o apóstolo Paulo, eu sei em quem temos crido. Né? Então, o verso, para memorizar, diz, e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. E hoje, segunda-feira, 22 de abril, 22 de abril, né? A gente traz o estudo sobre a luz vence a escuridão, ou a luz vence as trevas, mas o nome está aqui, está escuridão. Mas para a gente conversar e para a gente entender melhor isso aqui, é preciso que tenha um outro professor, né? Um outro professor. E esse professor é o Espírito Santo, tá certo? Então é ele que a gente vai convidar aqui agora, né? Vamos orar? Santo Deus, poderoso Pai, Senhor nosso, como teus filhos, aqui estamos. Somos gratos pela noite, por esse levantar. Somos gratos pela esperança de salvação da pessoa de Jesus Cristo. Perdoa pecados, fraquezas, imperfeições. Conosco esteja. Abre nossa mente, abre nosso coração, para que possamos ter entendimento e nos enche de sabedoria, Pai. Renova-nos neste amanhecer. Nos concede o Espírito Santo esteja presente aqui,
nos méritos e em nome de Jesus. Muito bem. Só uma breve referência. Hoje, 22 de abril, lhe lembra alguma coisa? Hã? Hoje não é o dia da farsa, rapaz? Descobrimento do Brasil? Pois é, não descobriram nada, né? Vieram se aproveitar aqui, né? Eu, como professor de história, devo sempre estar lembrando disso aí, né? Mas tudo bem. Isso é problema dos homens. Vamos aqui. E a lição de hoje, a luz vence a escuridão, começa com uma pergunta, né? Diz assim: que advertência há nessa passagem? Passagem de quê? De Judas 3 e 4. Que advertência há nessa passagem e como se aplica à igreja cristã em todos os tempos? Bem, é que as práticas pagãs inundaram, né? E que em todo o tempo os fiéis deveriam defender. As práticas pagãs sempre tiveram isso, sempre houve em toda a história. Mas em toda a história que houve, em toda a história, Deus também condenou. Deus, as pessoas fariam deuses com as próprias mãos para adorá-lo. Não dá para entender, né? Então, o computador, por exemplo, trabalha muito mais rápido do que qualquer ser humano. Mas ele não é inteligente, porque é uma máquina. Inteligente é o homem que criou. Então, a gente pode se utilizar do sistema de computação, a gente pode se utilizar da internet, mas o criador foi o homem. Então, se por acaso se tiver de louvar, não vamos louvar o computador, não vamos louvar o celular, não vamos louvar a internet, mas louvar os homens que criaram, tá certo? Que levam ao aperfeiçoamento. É exatamente isso que aconteceu durante a história. As pessoas criavam deuses, obras de suas mãos, como diz lá em Isaías, e eles mesmos adoravam. Não dá para entender. Não dá para entender. Não é? Pois bem, Jesus, ele instruiu e ele deu exemplo do amor que ele tinha pelos pecadores. Ele instruiu e deu exemplo. Ele dando exemplo, ele estava agora ensinando as gerações daquele tempo e as gerações subsequentes. Ensinando a nós, em outras palavras. Então, ele demonstrou amor, mas no tempo de Jesus, não foi fácil o começo do cristianismo, não foi fácil. Continuou depois com os discípulos, mas também continuou uma dificuldade tremenda. Veio a perseguição, não é? Veio a perseguição, veio a morte de muitos, né, que se tornaram os mártires da história. Então foi difícil, né? Mas a luz estava brilhando no meio deles. A luz estava brilhando e que eles agora deveriam olhar para a luz. Mas ele não fazia isso. A maioria não fazia isso. Não olhava para a luz, né? Eles preferiam viver em trevas, tá certo? Preferiam viver em trevas. Mesmo com provações, mesmo com dificuldades, os fiéis naquela época, que não era somente os apóstolos, os fiéis naquela época deveriam levar avante essa obra. E essa obra sendo levada avante, estava sendo um exemplo, estava testemunhando. Porque, na verdade, eles estavam sendo movidos pelo Espírito Santo de Deus na forma de chuva temporã. O Espírito Santo impulsionava ele levar e ensinava a eles
que eram instrumentos na mão de Deus e que essa obra deveria ser levada até os confins da terra, como assim disse Jesus, e que se houvesse mártires no meio, o mais importante era a vida que estava prometida e não a vida terrestre, a vida passageira. Jesus nos promete uma vida eterna. Quando ele promete essa vida eterna, desfrutar dessa vida eterna, a gente deve, acima de tudo, honrar essa palavra, porque com certeza Deus irá cumprir a sua promessa. Pois bem, pessoas não cristãs naquela época, elas se infiltravam no meio do cristianismo com um propósito único de desfazer da palavra de Deus. É por isso que Jesus chamava eles de hipócritas, porque eles ensinavam e ensinavam correto. Mas Jesus disse: olha, vocês procurem praticar o que eles ensinam, mas não viva o que eles estão, o que eles não estão fazendo, não estão testemunhando. E a raiva que ele tem de Jesus era essa, porque Jesus pregava, Jesus ensinava e vivia o que estava ensinando. Os anciãos, os sacerdotes na época não faziam isso. Jesus dizia: vocês escutem e procurem viver. Agora, não procurem imitá-los, porque eles estão vivendo o contrário. Pois bem, as tradições tinham como objetivo de comprometer os ensinos de Jesus e dos apóstolos. E não é a mesma coisa hoje? São tradições. O que é que leva a isso? A nada. Não leva a nada. Essas tradições não têm nenhuma base bíblica. Nenhuma. É alguém que criou isso há anos e anos passados, e isso vem passando de geração em geração. Mas as pessoas que estavam infiltrados no cristianismo, eles agora estavam valorizando muito mais as tradições do que o ensino da palavra. E não é hoje a mesma coisa, irmão. A mesma coisa hoje. Então, as pessoas muitas vezes valorizam a tradição do que o ensino da palavra. Muito bem. Um desses povos que foi dando uma verdadeira testemunho, um exemplo de cristianismo, foi os valdenses. Os valdenses morreram quase 100%. Quase 100%. Mas eles permaneceram fiéis ao ensino da palavra. Eles deram testemunho. O que devemos fazer hoje? O que devemos fazer hoje? Aí diz aqui uma citação que está na lição. Diz assim, ó: em cada época houve testemunhas de Deus. Em cada época. Então, hoje tem. Hoje tem testemunha de Deus. E que essas testemunhas, que pode ser eu, pode ser você, qualquer pessoa, deve seguir o exemplo da testemunha fiel e verdadeira, que é Jesus Cristo. Aqui na leitura diz: em cada época houve testemunha de Deus. Pessoas que guardavam no seu íntimo a fé em Cristo como o único mediador entre Deus e o homem. O único mediador. A tradição começa dizendo que existe a intercessão dos santos. Desde quando isso acontece? Bom, acontece há muitos anos, sim. Mas isso é verdadeiro? Isso é fiel? A Bíblia diz lá em 2 Coríntios que o único intercessor, o único mediador que nós temos é Jesus Cristo, só.
e mais ninguém. Eu posso orar por você? Tudo bem. Você pode orar por mim? Tudo bem. Mas o verdadeiro intercessor é Jesus Cristo. Mas isso aí são chamados de tradição, um ensino contrário ao ensino, um ensinamento contrário ao ensino da palavra. É isso que a lição está ensinando e que nos chama de luz para que possamos vencer a escuridão, para que possamos vencer as trevas. Vamos continuar a leitura. Aí diz assim, mediador entre Deus e o homem, que mantinha a Escritura Sagrada como a única regra de vida e santificavam o verdadeiro sábado. A senhora White, ela diz que nos últimos tempos os cristãos irão dizer: está escrito. Viva se quiser. Testemunhe se quiser, mas está escrito. Irmãos, a Bíblia que nós temos hoje, ela se torna, ela não torna, ela é eterna, porque foi inspirada por um Deus que é eterno. É por isso que depois de muitos e muitos anos, se não milhares de anos, ela é ensinada e continua a mesma coisa, não variou nada. Ela não teve alteração nenhuma, porque o Deus que inspirou, o Deus que orientou na sua escrita, é eterno, o tanto quanto a sua palavra. Por isso que quem lê as Escrituras, quem vive os seus ensinos, é luz para vencer as trevas. É o título da lição de hoje. Luz para vencer as trevas. Mas tem uma outra pergunta aqui. Vamos ver. Aí diz assim, ó, que promessa Deus faz aos fiéis em face da própria morte? Qual é a promessa que Deus faz a essas pessoas que morrem? Ele não faz a promessa à pessoa que morreu. Ele faz a promessa à pessoa quando estava viva. Qual foi a promessa? Ele disse que receberia a coroa da vida. Amém? Aleluia. Receberia a coroa da vida. Sabe, irmãos? É preciso ter fé e confiança que nós iremos ser vencedores, em nome de Jesus. Eu tenho dito por aí afora, se vai concretizar, não sei. Eu tenho dito que eu não vou morrer, não. Eu vou ficar vivo. Eu não vou experimentar a morte. Eu tenho dito isso por aí afora. Irmão Nonato, não vai morrer, não. E se por acaso Deus quiser, eu não posso fazer nada. E se Ele quiser, eu confio nessa palavra. Dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, volta a viver. Pronto. Eu confio nisso aí. Então, o que foi que Deus prometeu? Ele prometeu que aos fiéis eles receberiam a coroa da vida. Sabe por que ele recebia a coroa da vida? Porque eles venceram a escuridão, venceram as trevas, venceram ao pecado. Uma das igrejas na cidade que foi muito perseguida foi Esmirna. Está na lição de hoje. Esmirna, a segunda carta que João escreveu. Esmirna era uma cidade que recebeu essa orientação de Deus através de João. E aqui, no livro, no Apocalipse, né? Capítulo 2, 9 e 10, não, é 9 e 10, sim. Aí diz assim, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Olha para aí. Tu és rico. Eu conheço a tua pobreza, sim, mas talvez você seja pobre materialmente, mas tu és rico espiritualmente.
E se você não está desfrutando dessa riqueza agora, ele disse que você vai desfrutar dessa riqueza na vida eterna. Amém. Isso é uma promessa, e essa promessa com certeza será cumprida. Ele diz assim: eu conheço as tuas obras, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. As pessoas que perseguia, desfazia, atrapalhava. Jesus diz aqui que estava vendo tudo isso. E no 10 ele diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Não temas. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. Isso aqui é promessa maior do que essa. Essa promessa não foi somente para os irmãos lá de Esmirna. Não, é para mim, é para você também. Essa é a promessa de Deus. Pois bem, naquele tempo, né, o cristianismo foi um mundo, foi, ou melhor, foi um povo muito perseguido. Porém, ele tinha firmeza de caráter. Ele sabia em quem confiava, tá certo? Ele sabia em quem confiava. E um dos deuses deles, lá de Esmirna, chamava-se Dionísio. Dionísio era um deus das festas e das fertilidades. É o que eu falei anteriormente. Não dá para entender, né? Não dá para entender. A pessoa cria um Deus com as suas próprias mãos e depois reverencia, respeita, presta culto. Não dá para entender. Não dá. É como lá no livro de Isaías diz: se a pessoa vai para a mata, corta uma árvore, faz um ídolo, prostra-se diante dele, e o resto da madeira que esculpiu, né? Ali ele faz fogo. Ué, e aquele resto de madeira poderia ser adorado também. Segundo eles, é tão santo quanto a própria imagem. Então, você entendeu? Então, daquele tronco, a pessoa fez uma imagem, adora, respeita, e não respeita aqueles cavacos, aqueles restos de madeira. Ele faz fogo, não dá para entender. Pois bem, irmãos, o Dionísio era um dos deuses deles, né? Um dos deuses. Obras das mãos, segundo a ideologia de alguém. Sabe o que eu acho interessante? É o rosto, né? Ele faz qualquer... Ele imagina e cria aquele rosto aqui. Isso aqui é fulano de tal. Quanta idolatria, Pai do céu. Mas a lição diz que está chamando você de luz. E ele disse que você vai vencer a escuridão. Creia. E existia vários sacerdotes, né? E quando um sacerdote morria, aí se colocava nele, no sacerdote, uma coroa, né? Eu não sei como é que eles eram enterrados na época, né? Hoje a gente bota no caixão. Eu alcancei pessoas vindo do sítio para ser enterrado numa rede. O senhor botava a rede, botava um pau atravessado aqui, uma rede aqui, o defunto estava lá. Eu vi uma vez, eu vi. Eu não sei como era enterrado na época, eu não sei. Mas nos sacerdotes colocavam uma coroa. De que eu não sei. Podia ser de flores. Aí João viu aquilo, aí disse: o cristão ele vai receber a coroa da vida. E aquilo ali andou nos caminhos errados e é tão insignificante quanto a sua própria coroa. Mas o cristão vai receber a coroa da vida eterna. A coroa da vida inspirou a muitos irmãos a permanecer fiel. Eu não sei como vai ser a minha coroa. Você não sabe como vai ser a sua coroa. Mas vamos alimentar essa esperança? Vamos. Vamos alimentar essa esperança e permanecer fiéis agora, para que a gente possa vencer
a escuridão, as trevas do pecado. Os valdenses acreditaram nisso. Confiavam em Jesus, que Jesus voltaria, que ia cumprir a sua promessa, ia cumprir a sua palavra. Vamos crer nisso também? Vamos? Aí diz ainda aqui que podemos até sofrer nesse mundo, mas uma recompensa nos espera. Que lindo, né? A gente pode sofrer, mas uma recompensa nos espera. É como a esposa de uma pessoa, sem ilustração. E ele aborrecido, o marido aborrecido, diz: por que eu mando você fazer tantas das coisas e você faz e não reclama nada? Ele era um bêbado. Aí ela disse: porque esse aqui é o seu mundo. Quando o seu acabar, o meu vai começar e nunca mais vai terminar. Que você seja, meu irmão, minha irmã, uma luz para vencer as trevas, a escuridão, o pecado. Que Deus abençoe, que tenha hoje um dia de graça e de paz. Vamos orar? Santo Deus, poderoso Pai, Senhor nosso, obrigado por ricos cuidados que tens concedido. Obrigado pela esperança de salvação. Obrigado por nos orientar para que sejamos vencedores nesse mundo de trevas e de pecado. Nos concede o cumprimento da tua promessa, o batismo da chuva serôdia. Fica conosco, nos orienta neste dia, em nome de Jesus. Amém. Até outra oportunidade, se Deus quiser. Amém. Glória a Deus. Que lição tremenda, né, irmão? Que lição tremenda. Louvado seja Deus. Por isso que tem pessoas que, assim que chegar na caravana, diz: a primeira pessoa que eu quero abraçar é irmão Noná. Tá vendo? Depois de uma lição maravilhosa dessa, não fazer que não tem como amar, né? Estou dizendo isso aqui na presença do meu esposo, viu? Louvado seja Deus pela sua vida, viu, meu irmão? Deus abençoe grandemente. Agora chegou um momento muito especial, tanto quanto nós estamos tendo agora, tivemos do Reavivados, a lição. Um momento de intercedermos, né? Pelos pedidos, mas sobretudo como nós estamos nessa jornada de oração pelos filhos. E eu convido aqui a minha irmã Socorro, que vai se juntar conosco aqui, interceder, né? Bom dia, minha irmã Socorro, graça e paz, serva de Deus. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Bom Louvado dia. seja Deus. Amém. Irmã Socorro, você é uma mãe que tem 4 motivos para interceder, não é isso? Com certeza. 4 bênçãos que o Senhor lhe concedeu, não é isso, minha irmã? Com certeza, amém. Glória a Deus, são seu bem mais precioso, como diz a irmã Raimundo. Eu acho lindo quando ela faz isso. Papai, guarda o bem mais precioso que eu tenho, que é a nossa família, são os nossos filhos. E eu fiz essa pergunta para a Joana semana passada. Joana, você acha que seus filhos, ele ouve, né, a sua oração? E Joana ficou assim, fez sim, sim. Eu sei que meus filhos, eles sabem que eu estou orando por eles. Eu faço essa pergunta, irmã Socorro. Você acha que seus filhos, eles sabem que você está orando por eles? Com certeza, irmã Clara. Do mais velho ao mais novo. Do mais velho ao mais novo. Amém, amém. Então eu gostaria que você, nesse momento, irmã Socorro, pudesse, eu vou até tirar aqui o meu... Queria que você, então, nesse momento, pudesse dizer, pudesse não só saber, mas ter essa certeza. Vamos ver aqui. Bom dia, irmãos e irmãs. Venho por meu deste prestar um agradecimento e uma homenagem à minha mãe. Essa mulher guerreira, essa mulher batalhadora, essa mãe exemplar, que com certeza devo muito a ela pelo que eu sou hoje.
uma mulher perfeita, uma mãe perfeita. E agradecer por suas orações, que tenho certeza que desde o ventre ela já orava por mim. E agradeço muito por elas. Com certeza estão fazendo efeito. Obrigado, mãe. Parabéns pelo seu dia, que não é só hoje, é todos os dias. E a senhora sabe o quanto eu lhe admiro, o quanto eu lhe amo. Mais uma vez agradeço por sua oração e continue. Continue porque ela certamente está fazendo efeito e Deus está escutando elas. Amém, minha irmã Socorro. Ficou sem palavras. Seu áudio está desligado. Seu áudio, ligue seu áudio. Estou falando, esse é o primogênito, é o Anderson. Que rapaz bonito, seu primogênito, né, irmã Socorro? Louvado seja Deus. Viu? Ele é uma bênção. Parece com o pai. O outro está dizendo que parece com o pai. Acho que todos os meus filhos, os quatro filhos são 4 bênçãos que Deus me deu. São exemplos. Dão trabalho, né? A juventude é juventude, não tem como, né? A gente também não pode exigir que eles sejam daquela... A gente quer botar os filhos da gente dentro de um padrão. E não tem como, porque eles não têm a maturidade que nós já temos. Eu escutando essas palestras nessa semana com relação à criação dos filhos, eu aprendi muito já, porque a gente às vezes quer forçar a barra, quer fazer algo que não é para ser feito daquela forma. Eu aprendi isso essa semana. E que a gente tem que aprender a criar os filhos, a ensinar, e a gente sabe que vai chegar um tempo que eles vão tomar as decisões deles, as escolhas, mas diante daquilo que a gente ensinou e diante do que a palavra de Deus diz, Ellen White fala, né, que com certeza aquilo que foi ensinado não vai sair da mente deles. O Anderson mesmo, né, que hoje ele não se encontra mais na igreja, mas eu tenho certeza absoluta que o que foi ensinado a ele está guardado dentro dele. E um dia ele vai voltar em nome de Jesus. Amém, amém. E hoje, Eu vou ver minha família no céu, eu tenho certeza disso. amém, glória a Deus. E hoje o motivo de oração, certo? É pelos relacionamentos, tá? Então nós vamos orar pelo relacionamento dos nossos filhos, vamos pedir ao Senhor, se eles já são casados, que nós possamos orar pelos seus relacionamentos, o casamento, a vida amorosa. Se eles ainda não são casados, né? Assim, que Deus, nós possamos orar ou pelo seu namoro, noivado, ou para que o Senhor, né, de uma forma muito especial, abençoe ele, porque a palavra de Deus diz, né? Quem acha uma esposa acha um tesouro, né? Ou um servo de Deus para quem tem uma filha. Então, que nesse momento, irmã Socorro, você possa interceder por nós, nesse sentido, por nós não, pelos nossos filhos, né? Eles pertencem ao Senhor. Então, nesse momento, que nós possamos estar em oração nesse sentido. Amém. Oremos. Grande Deus, grande Pai, como é bom, Senhor, estar na Tua presença nesse início de dia, louvando, engrandecendo o Teu santo nome, reconhecendo que o Senhor é Deus, o único Deus que nós temos na nossa vida. Por isso, nessa manhã, Senhor, nós estamos juntos aqui, pais e mães, né, orando pelos nossos filhos, entregando os nossos filhos ao Senhor. Diz na tua palavra que eles são herança tua, eles são teus. Senhor, muitas pessoas dizem, eu criei meus filhos para o mundo. Nós não criamos os nossos filhos para o mundo. Nós criamos os nossos filhos para o Senhor. E um dia nós temos a certeza de encontrar todos os nossos filhos nos céus. Então, Senhor, nessa manhã nós entregamos cada um nome desse que está escrito nesse livrinho aí, nesse caderno da irmã Clary. Né, são 70 famílias, Senhor, são 70, ou mais de 70 nomes escritos, e esses nomes estão escritos aí, Senhor, com certeza cada mãe, cada pai, com muita fé, de que aqueles que estão afastados dos teus caminhos vão se voltar para ti,
porque a tua palavra diz isso, Senhor. Nenhuma oração é perdida, a oração que os pais fazem pelos filhos. Todas essas orações são ouvidas e atendidas, vão ser respondidas, e a gente precisa ter essa certeza de que vamos ver os nossos filhos se voltando para ti. Sentir o desejo de te servir, de honrar e de glorificar o teu nome, porque tu és santo. Então, que tu abençoe cada um, os seus relacionamentos, os que já são casados, que o Senhor os abençoe, que tem mulheres ainda que não conhecem, Senhor, a tua palavra, como o meu filho mesmo, que tu abençoe ele, abençoe Anderson, abençoe Maiara, abençoe o Heitor, que nós temos o desejo de vê-los te servindo, guardando a tua palavra em seus corações. E eu tenho certeza que o que eu ensinei a meu filho, aos meus filhos, com certeza eles vão botar em prática de uma maneira total em suas vidas. E assim como eu, tantos outros, tantas outras mães, tantos outros pais, tendo essa mesma confiança, Senhor, porque nós confiamos num Deus grande, um Deus poderoso, um Deus do impossível. Muitas vezes nós olhamos, né, para o mundo que nós vivemos e a gente fica meio perdido em pensamentos, tendo muitas vezes dúvidas, mas nós não podemos ter dúvida, porque o Deus que nós oramos e entregamos os nossos filhos todos os dias é um Deus vivo, um Deus grande, um Deus que sempre teve desejo de salvação. Então, que tu abençoe cada família dessa que pediu pelos seus filhos, Senhor. Entregamos todas elas em tuas mãos, os filhos, os relacionamentos, Senhor, que tu abençoe, né? Abençoe o André, Vânia, abençoe também o Isaac, o Isaías, e esses nomes que estão sendo citados apenas estão representando tantos outros que se encontram aí nesse caderno da irmã Clary, que foram anotados esses nomes. Não vai ser só também esses 10 dias que nós vamos estar intercedendo e orando, mas vamos continuar nessa jornada, Senhor, porque os nossos filhos são teus, e nós queremos, com certeza, temos o desejo de ver nossos filhos salvos. Então, nós entregamos todos eles em tuas mãos. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor dê sabedoria a cada um deles nas decisões e escolhas que eles ainda vão precisar tomar em suas vidas, Senhor. Que o Senhor esteja em primeiro lugar em todas essas decisões. Que o Senhor seja o foco, né? Assim como o Senhor é na nossa vida, que o Senhor seja na vida dos nossos filhos. Esse foco, que nunca nenhum venha te desobedecer, deixar de fazer a tua vontade, Senhor. Então, que tu abençoe nessa manhã cada um. A gente sente o desejo de, mais tarde, a gente ver mães e pais contando esses testemunhos dessas orações que foram feitas, né, de filhos que voltaram a te servir, voltaram para a tua casa, voltaram para os teus braços, porque nós cremos que as nossas orações estão sendo ouvidas e vão ser respondidas em nome de Jesus. Então, que tu abençoe cada um cada um pai, cada uma mãe, nos dando sabedoria, Senhor, para que a gente possa conduzir os nossos filhos, que são teus, inclusive. A gente está apenas tomando conta aqui, te servindo e fazendo a tua vontade. É o que nós te pedimos nessa manhã e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Obrigada, minha irmã Socorro, por esse momento de oração. Que Deus continue abençoando grandemente a sua vida. Agora nós vamos ficar com uma palavra poderosa que foi dita, trazida a nós pelo nosso pastor Luciano. Ele vai trazer essa mensagem que em outra hora ele trouxe essa mensagem, mas é tão atual para hoje, referente aos nossos filhos. Fiquemos atentos então para a mensagem dessa manhã. Que Deus nos abençoe. Eu quero compartilhar aqui minha tela. Não sei se vai ser possível, Clary. Vai ser, já tá ok, já. Já está liberado aí? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui para mostrar umas coisas ruins, primeiro, para impactá-los. Depois eu vou mostrar as coisas boas. Você pode me dar um ok aí, Clarice? Está compartilhada a tela? Tá perfeito, tá. Ensina a criança no caminho que deve andar. Muito bem. Ensina a criança no caminho em que deve andar. A batalha
pela mente começa nos primeiros anos de vida. Eu não coloquei aqui a batalha na mente e nem coloquei a batalha da mente. Eu coloquei a batalha pela mente e você vai entender o porquê que eu usei essa expressão. Nas últimas 3 semanas, o nosso país tem vivido uma avalanche de ataques às escolas e praticamente quase 100% desses ataques por adolescentes, por juvenis, por jovens, né? E o primeiro deles que desencadeou todo esse processo foi esse daí, o assassinato da professora Elizabeth, de 71 anos, que morreu após ser esfaqueada por um aluno, diga-se de passagem, um aluno de 13 anos de idade. 13 anos de idade. Numa escola em São Paulo. E depois disso, se desencadeou numa sequência de outros ataques, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil. Olha essa outra reportagem aqui. Na verdade, não é uma reportagem, é uma informação da Secretaria de Segurança de São Paulo. 2 dias depois da morte da professora Elizabeth, a polícia registrou 7 possíveis ataques a escolas. E nós todos acompanhamos essa outra notícia, né, das 4 crianças que foram mortas em ataque numa creche em Blumenau por um homem. E depois disso, aí o processo se acelerou mais ainda. E aí veio notícia em cima de notícia, eu vou passar isso aqui rapidamente. Adolescente esfaqueia 3 colegas em escola em Goiás, e aí foi pipocando aí no Brasil todo, né? Polícia Civil, lá no Amapá, identifica menores que fizeram transmissão na internet com ameaças falsas de ataque à escola, usando máscaras e também revólveres aí falsos, né? Aqui no Nordeste, né, a polícia apreende adolescente por ameaça de ataques contra escolas de Maceió. Na Bahia, 9 adolescentes em 48 horas são apreendidos e põem escolas em alerta. Rio Grande do Sul, adolescente e pai são presos por suspeito de planejar ataque à escola, usando então a apologia ao nazismo. Pelo menos 7 adolescentes são apreendidos por ameaça e planejamento de ataques a escolas. Isso aqui aconteceu ali no Paraná. No Paraná, ainda, 44 adolescentes foram apreendidos por envolvimento, organização e ameaça a ataques em escolas. Esse aqui foi sexta-feira. Violência nas escolas, pelo menos 20 menores são apreendidos em Minas. E talvez o que mais tenha surpreendido a nós foi o ataque em uma de nossas escolas adventistas, né? Lá em Manaus, um adolescente deixa alunos feridos em ataque à escola particular de Manaus. Então, por que eu compartilhei tudo isso? Eu fiz uma pesquisa aqui, nas últimas 3 semanas, nós tivemos mais ataques em escolas por adolescentes do que nos últimos 20 anos. Impressionante isso, nas últimas 3 semanas. E a gente é levado a imaginar assim, o que está acontecendo, né? Onde é que está o erro? Aonde foi que tudo isso começou? Na verdade, essa guerra ou essa batalha, ela começou a ser perdida, não foi agora, com 13 anos, com 15 anos, com 17 anos. Essa batalha, ela começou a ser perdida desde que essa criança nasceu. É isso que diz a Bíblia e é isso que diz o Espírito de profecia. Talvez eu esteja falando aqui com a maioria das pessoas que não têm mais filhos pequenos. São adultos, pessoas que já criaram seus filhos, alguns até, quem sabe, são avós. Mas isso é algo que
nós vamos ter uma responsabilidade sempre. Meus filhos, meu filho está casado, minha filha vai casar talvez daqui a 1 ano e meio, mas a minha responsabilidade não acaba nunca, porque eu preciso orientá-los em relação a isso daqui. E Ellen White, aliás, a Bíblia, né, diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando ela for velho, quando ela crescer, não se desviará dele, ou não se esquecerá desse caminho. E a gente viu na lição de escola sabatina dessa semana que passou, que isso realmente funciona, né? Porque o judeu, ele ensina, na verdade, ao seu filho desde que ele nasce. Desde que ele nasce, as primeiras palavras que ele aprende a falar são as palavras de Deuteronômio 6, verso 4. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, é o Shema. Então ele aprende desde que nasceu, aprendeu a falar, ele já começa a falar. As primeiras palavras que ele aprende são essas palavras aqui. E o autor do Auxiliar do Professor da semana passada mostrou um episódio que aconteceu em 1945, né? Na Segunda Guerra Mundial, muitos judeus deixaram seus filhos pequenos em orfanatos cristãos católicos para salvar os seus filhos. Eles foram para o Holocausto, não sabiam se iam voltar, então deixaram os filhos lá. E com a esperança de voltar. E se eles não voltassem, os parentes mais próximos voltariam para pegar essas crianças. Terminou a guerra em 1945, alguns pais, alguns parentes voltaram lá na Europa para ir em busca dessas crianças nesses orfanatos. Para a surpresa deles, os padres e as freiras negaram ter crianças judias ali e não quiseram devolver os filhos. Um líder religioso, um líder judeu, um rabino, pediu ao padre, insistiu que ele deixasse ele entrar, nem que fosse à noite, quando as crianças estivessem dormindo. E o padre relutou bastante, mas, enfim, concedeu isso. O rabino, ele voltou à noite e ele entrou dentro do dormitório, as crianças dormindo, tudo escuro, e ele começou a cantar bem baixinho o Shema judeu. Quando ele começou a cantar, as crianças começaram a chorar, gritar mamãe, 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 e algumas delas começaram a cantar também o Shema. O padre não pôde mais esconder que ali estavam crianças judias. Ou seja, aquilo que as mães ensinaram para os seus filhos, criança ainda, eles lembraram, mesmo 1, 2, 3 anos depois. Isso mostra que a Bíblia tem razão. Quando a gente ensina a criança, quando ela é muito pequena, isso fica gravado na mente delas. Por essa razão, Deus, quando ele fala aqui em Deuteronômio 6, verso 4, ele dá uma orientação aos pais. A orientação está no verso 7. Aliás, são várias orientações, mas eu não tenho tempo, vou dar uma só. A do verso 7 diz assim: tu inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Essa palavra inculcar, ela no dicionário, no original, eu tenho aqui um recurso no meu celular que eu clico e ele me dá o original. No original diz, gravar na mente por repetição. Inculcar significa gravar na mente por repetição. Ou seja, a batalha pela mente. E olhe, Satanás, eu vou ler um texto aqui, logo em seguida. Satanás, ele luta pela mente do ser humano desde que a criança nasce. Então, essa batalha, ela não começou agora na adolescência, na juventude das pessoas. Essa batalha começou desde a infância. E vocês vão ver aqui no texto que eu vou ler a responsabilidade que os pais têm sobre seus filhos em relação a essa batalha pela mente. Então, primeira coisa, repetir, gravar através da repetição, ao deitar e ao levantar.
Os judeus, eles fazem isso. Todas as manhãs, eles repetem o Shema. O Shema, ele tem três partes, né? Uma parte aqui em Deuteronômio 6, outra em Deuteronômio 11, e depois em Números 15. E eles começam com essa frase apenas. Essa frase do versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E depois vai aumentando de acordo com a idade da criança, né? A Ellen White diz que o lar é a primeira escola. Os pais são os primeiros professores. E a idade em que começa a incutir na mente da criança as influências positivas do céu é quando bebê ainda. E por que isso? Preste atenção. Ela diz o seguinte, eu estou aqui com esses 2 livros, tá? São livros pequenininhos, Pais Preparados, Filhos Vencedores, são volume 1 e volume 2, que tudo é Ellen White, né? É um compêndio, aliás, uma compilação de textos de Ellen White sobre os pais e os filhos. Tenho estudado muito sobre isso aqui, devido a essas questões aí, tenho pregado sobre isso. E aqui na página 74 do volume 2, que na verdade remete ao Testemunho Seletos, diz o seguinte: frequentemente os bebês mostram, primeiro, uma vontade muito determinada. Caso essa vontade não seja posta em sujeição a uma vontade mais sábia do que os desejos não educados da criança, Satanás assumirá o controle da mente e moldará a disposição em harmonia com a sua vontade. Ensinar a criança, louvando a Deus, fazendo culto familiar, ensinando a palavra desde o ventre, né? E quando nasce, fazendo culto com ela. E o principal, educá-la e ensiná-la a respeitar a autoridade dos pais desde a infância e desde bebê. O pastor não está exagerando, não. Está exagerando, não. Lógico que essa disciplina, ela é de acordo com a idade, mas essa disciplina começa desde cedo, porque se a criança ela não aprende a autoridade paterna desde a sua infância, ela não vai reconhecer no futuro a autoridade do professor, depois não vai compreender a autoridade de uma polícia, e ela vai ser prejudicada pelo resto da vida. Então, coisas simples que às vezes as crianças fazem, e que às vezes os pais acham que está cedo demais para falar duramente, para falar firme, isso vai, infelizmente, causando uma impressão de que tudo que elas querem, elas podem, de que não há restrição, de que não há impedimento, e isso vai prejudicar elas pelo resto da vida. Aí ela continua dizendo assim: negligenciar a obra de disciplinar e educar a ponto de ser fortalecida uma disposição perversa é causar às crianças um mal muito sério. A obra da mãe deve começar numa idade precoce. Pais, vocês devem começar a sua primeira lição de disciplina quando seus filhos são crianças de colo. E quando isso não acontece, olha só, parece até que ela está falando para os nossos dias, viu? Esse texto aqui eu fiquei impressionado e eu já estou terminando, tá, irmãos? Ela diz o seguinte: muito filho rebelde exulta porque seus pais não têm coragem de restringi-los, não impõem obediência. Tais pais estão encorajando os filhos na dissipação e desonrando a Deus por sua insensata transigência. É essa juventude rebelde e corrompida que forma o elemento mais difícil de controlar nas escolas e nos colégios. Ou seja, tudo começa lá na infância. Tudo começa muito cedo.
Ellen White diz que, Ciência do Bom Viver Agora, ela diz assim: a felicidade da sociedade, o êxito da igreja e a prosperidade da nação dependem das influências domésticas. Tudo começa no lar. E tudo começa nos primeiros anos de vida. Portanto, queridos irmãos, levemos muito a sério isto. Levemos muito a sério a educação dos filhos, principalmente nos primeiros anos de vida. A ciência, a doutora Leila sabe disso, fala, e o espírito de profecia confirma que a formação do caráter começa nos primeiros anos de vida. Freud fala, eu acho que de 6, 7 anos, Ellen White confirma isso daí também. Ou seja, é nesse momento que a mente humana ela tem uma capacidade de armazenar mais coisas do que até quando você está na faculdade, inclusive. Então, se enganam aqueles que acham que as crianças ali elas não têm essa capacidade de compreender, de assimilar, e essas influências, estão no texto aqui, não dá para ler, mas essas influências elas vão carregar a decisão dessas crianças pelo resto da vida. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que jamais possamos negligenciar esse conceito de Deus de ensinar as crianças desde a tenra idade, para que elas então possam crescer no temor do Senhor, no respeito aos pais em primeiro lugar, que é a primeira representação de Deus no lar, até que elas possam chegar na escola e serem pessoas educadas, submissas e tementes a Deus, aos pais, ao professor, às autoridades, e ser um cidadão de bem. Que Deus nos abençoe e nos use poderosamente. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Pode encerrar, Luciano, esse momento com oração. Amém. Santo Deus e bom Pai, nossa gratidão por mais um dia que o Senhor nos concede em amanhecer com vida, com saúde e com disposição para buscar a presença do Senhor. Obrigado por este culto, pelos louvores, pelo estudo da lição, pelos momentos de oração, pela orientação trazida através da ciência, da palavra e da revelação profética. Pedimos a Deus que tudo que aprendemos possa encontrar guarida em nosso coração e que possamos sair para as atividades do dia, refletindo, remoendo e incutindo na nossa mente as tuas verdades, para que assim possamos praticá-la para a glória do teu nome. Fica com cada um de nós, com cada família aqui representada, nos dá um dia feliz na tua presença e de vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Herança de Deus, presente do céu, são meus filhos. Pedi ao Senhor e Ele me ouviu, por eles clamo. Que ouçam tua voz, que amem tua voz e busquem sempre obedecer. Que tenham em ti o tesouro maior e vivam pra te engrandecer. Sejam luz por onde andarem, resplandecendo a luz do amor. Sejam sal onde estiverem, trazendo o sabor de Deus. Meus filhos,
presente do céu são meus filhos. Pedi ao Senhor e Ele me ouviu, por eles clamo. Que ouçam tua voz, que amem tua voz e busquem sempre obedecer. Que tenham em ti o tesouro maior e vivam pra te engrandecer. Sejam luz por onde andarem, resplandecendo a luz do amor. Sejam sal, sim, onde estiverem, trazendo o sabor de Deus. Meus filhos são teus. Que tua graça os livre do mal e o teu pão os sustente. Seus anseios estejam em ti, sim, em ti tão somente. Consagrados estão ao Senhor, meus filhos. Sejam luz por onde andarem, resplandecendo a luz do amor. Sejam sal, onde estiverem, trazendo o sabor de Deus. Meus filhos, meus filhos, meus filhos são Sejam sal, sim, onde estiverem, trazendo o sabor de Deus. Meus filhos, meus filhos são teus. De joelhos, Senhor, e com todo o meu coração, te imploro que proteja os meus filhos, os abençoe em suas jornadas, em seus estudos, em seu trabalho, onde quer que vão ou estejam, os acompanhe. Guarda-os com segurança debaixo das tuas asas, Senhor. Peço, Deus, que retenha as mãos e impeça as intenções de todos aqueles que queiram prejudicá-los. Não permita em suas vidas a rebeldia, as drogas, qualquer tipo de vício que lhes traga amargura ou os prejudique. Os afaste das más companhias, Senhor. Lhes dê sabedoria em suas decisões e escolhas. Que as palavras que saiam da boca de meus filhos não sejam para agredir, julgar ou machucar, mas que sejam para motivar, encorajar, edificar as pessoas, fortalecer os seus relacionamentos. Que suas atitudes sejam nobres e positivas, que possam desfrutar cada etapa de sua juventude, que adquiram bons hábitos e equilíbrio em seus valores. Guie seus caminhos com tua luz, Senhor, para que andem sempre pela vida com espírito cheio de gratidão. Proteja os seus corações das raízes da tristeza, da frustração, do rancor. Senhor, que os meus filhos possam experimentar a tua paz, que possam seguir pela vida com alegria e seguros de si mesmos, que sempre tratem as pessoas com respeito e demonstrem o seu amor em qualquer situação. Que tua graça e favor sempre os cerquem
que eles possam ser instrumentos úteis em suas mãos, que sejam uma boa influência para os seus amigos e para aqueles que os conheçam. Se em algum momento eles se encontrarem perdidos ou sem um propósito, que teu Espírito Santo venha como água fresca e preencha o vazio que possam estar sentindo. Abrace-os fortemente, os assegurando que são amados, que possuem um grande valor, que foram criados com um propósito, que possuem dons, talentos, que são únicos e que jamais duvidem também do quanto são amados por sua família. Meus filhos, Senhor, te pertencem. Estão selados com teu sangue poderoso e nada nem ninguém poderá separá-los de ti, nem do destino incrível que já reservou para eles. Em nome de Jesus. Amém.